pessoal, chegamos à nossa segunda semana. Estou aqui no jardim da minha casa e o tema dessa semana é Jesus, o grande eu sou. A música dessa semana é Jesus Song, do Rick Pino. Nós preparamos uma pasta que está ali no Spotify, chamada Devocional do Adorador. Tem um QR Code que também tem no seu livro, né? Aqui no seu devocional, e aqui embaixo tem um QR Code para você, para ficar mais fácil para você encontrar a pasta com cada música da semana. E hoje eu vou falar de identidade. Eu quero começar nosso devocional de hoje, nosso estudo, falando sobre um versículo para a gente entender o porquê desse tema identidade, né? João 1, de 1 a 5 diz assim: no princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas e as trevas não a compreenderam, não a compreendem. Uma coisa que nós precisamos entender, queridos, diante de Deus é que o fim está estabelecido desde o começo. Deus tem todas as coisas patentes diante dos seus olhos. E hoje eu vou falar do grande eu sou. A primeira vez que foi citado essa frase, eu sou, relacionada ao Senhor, foi lá em Êxodo 3, quando o Senhor chama Moisés e comissiona Moisés a libertar o seu povo do Egito. E ali o Senhor conversa com Moisés e Moisés questiona o Senhor porque ele tenta se esquivar de toda forma e num dado momento ele diz: Senhor, mas quando eu chegar ali diante de tantos deuses do Egito e que eu for dizer para esse povo e eles me questionarem: quem é o Senhor? Quem é o Deus que você fala? E o Senhor diz para ele: eu sou o que sou. Eu não sei para você, mas para mim a ideia do eu sou dá a ideia de continuidade. Eu sou o quê? Deus, ele é absoluto, ele não tem que ter nada que o complete. O que é a ideia do eu sou? O que significa isso? Esse nome diz respeito à eternidade, soberania, autoexistência e autossuficiência de Deus. Ele diz: eu sou o que sou. Sem maiores explicações, sem maiores detalhes, o Senhor é. E lá aponta quando que a gente vê novamente Jesus sendo chamado, porque Jesus foi chamado eu sou em diversos momentos, especialmente no livro de João. Você vê muitos momentos se falando de Jesus como ser alguém. E olha só, João 8,58 diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Olha só, Abraão até Jesus, a distância que há nisso, isto mostra a eternidade, a linearidade da forma de Deus, da eternidade de Deus. E lá em João, eu quero trazer alguns eu sou. Quem Jesus diz que é? Ele diz: eu sou o pão da vida. O pão da vida fala de alimento, fala de sustento. Pão é algo que existe em todas as culturas, todas as nações, o pão existe como alimento. Então o Senhor aponta para todas as nações e diz: eu sou o alimento que vocês precisam. Aquele que come de mim jamais terá fome. Depois, um pouco mais à frente, ele diz: eu sou a luz do mundo. Se você estiver em um quarto escuro e riscar um fósforo, você vai ver o efeito que tem uma pequena luz diante de uma densa escuridão. Jesus diz que ele é a luz do mundo e quem anda com ele não andará jamais em trevas. Você já tentou andar na escuridão? Como te dá insegurança, como traz medo? Mas ele é a luz, ele é aquele para quem você olha e tem direção e tem segurança. O Senhor também diz: eu sou a porta das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele diz: eu sou a porta das ovelhas, um lugar por onde eu e você precisamos passar, para que nós possamos viver a eternidade em Deus. Não conheceremos a morte, mas viveremos a eternidade
para sempre, diante daquele que também se diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Ele diz: eu sou o bom pastor. Quando falamos de bom pastor, a gente se lembra de Davi. Davi enfrentou um leão para defender as suas ovelhas. Davi enfrentou um urso para defender as suas ovelhas. E por fim, Davi enfrentou um gigante. E a partir desse momento que ele enfrentou o gigante, ele se tornou, nós sabemos a história de Davi, foi aquele pastor que estava atrás das ovelhas, que foi colocado ali como rei, segundo o coração de Deus sobre Israel. Depois o Senhor também diz: eu sou a ressurreição e a vida, aquele que vem em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ele disse que ele era, e depois ele manifestou isso no tempo em que ele morreu, mas ele ressuscitou. Quando Lázaro morre, ele diz: mesmo que esteja morto, viverá. Por quê? Porque ele é a ressurreição e a vida. Eu sou. Depois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Isso aponta para o tabernáculo, queridos. O tabernáculo no Velho Testamento era a forma que o homem tinha de uma vez por ano, através do sumo sacerdote, chegar no lugar onde o Senhor se manifestava uma vez por ano, dentro do Santo dos Santos. É difícil para nós entendermos um Deus que não é pessoal, que não está sempre com a gente, porque hoje nós temos esse privilégio através de Jesus. Mas no Velho Testamento existia um grande tabernáculo que tinha 3 portas. A primeira porta chamava caminho, a segunda chamava verdade, a terceira chamava vida. E Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele está dizendo: eu sou o tabernáculo. Eu sou o único caminho para chegar a um lugar onde o Pai se manifesta, que era no Santo dos Santos, onde Deus se manifestava uma vez por ano. Hoje, o eu sou o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, está todos os dias diante de nós e nos leva ao Senhor. E por fim, eu sou a videira verdadeira. A Bíblia diz que Ele é a videira e nós somos os ramos. Se nós não estivermos ligados à videira, como é que nós vamos gerar vida e dar frutos? Olha aqui atrás, existe um tronco. Existem ramos ligados ao tronco, que é o cerne de onde vem o alimento, de onde vem a vida. Se nós cortarmos um ramo desse daqui, em pouco tempo ele vai estar seco, está morto. Assim somos nós sem Jesus. Se nós não nos ligarmos à videira verdadeira, nós seremos ramos totalmente infrutíferos. E o Senhor diz que nós precisamos gerar fruto, e fruto que permaneça. Porque aquilo que é gerado em Deus não tem fim. Aquilo que é gerado em Deus permanece para sempre. Então Ele é o pão, a luz do mundo, a porta das ovelhas, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida. E Ele é a videira verdadeira. Então nós precisamos entender que identidade, especialmente, é o nome pelo qual Ele nos conhece, a forma como Ele nos conhece. E quando nós nos relacionamos com Ele, quando nós tocamos nele ou somos tocados por Ele, certamente o nosso nome, a nossa identidade será mudada. Eu quero te dizer alguns exemplos de pessoas que tiveram os seus nomes mudados a partir do momento que tocaram ou foram tocados pelo Senhor. O primeiro deles é Saulo. Saulo de Tarso, perseguidor dos cristãos, foi tocado na sua visão. Nesse processo, ele se transformou em Paulo, um dos maiores pregadores que nós temos notícia, e o evangelho em muitas coisas chegou a nós, por causa daquele que foi tocado pelo Senhor. Jacó, chamado enganador, no momento que ele é tocado pelo Senhor, ele se torna Israel, príncipe de Deus. A sua identidade é mudada. O cego de Jericó, ele foi tocado e a sua visão foi aberta e ele passou a ver e seguir ao Senhor. A esquife do filho da viúva de Naim. Ali não foi ele nem a mãe que buscou, mas o próprio Deus foi a ele, tocou na esquife que nem podia tocar, e onde existia morte, existiu vida. Onde o Senhor toca, a vida é existente, a vida nasce. A mulher do fluxo de sangue se esgueirou no meio das pessoas e tocou o Senhor. E aquele fluxo que havia 12 anos que a atormentava, só tocou nas vestes do Senhor e ela foi totalmente curada. E por fim,
Eu quero falar da origem, quero falar de Adão. Adão não foi só tocado, mas ele foi moldado. O Senhor olhou para si mesmo, pegou aquele barro, moldou um homem e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e ele passou a ser alma vivente. Nós precisamos nos colocar diante do Senhor, porque o Senhor nos chama pelo nosso nome. O Senhor nos reconhece como algo, que eu quero fechar essa palavra de hoje com esse versículo. 1 Pedro 2,9 diz: vós, estou falando com você, eu estou falando comigo. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Por quê? Para quê? O versículo responde: a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é você diante do Senhor. Esse é o plano que o Senhor tem para você. Ele olha para você, ele vê a si mesmo. Quando? A partir do momento que nós nos relacionamos com Jesus e o Espírito do Senhor pode vir e nos transformar a cada dia, para nos tornarmos cada dia mais parecidos com Ele. Deixa o Senhor te tocar, deixa o Senhor te transformar, deixa o Senhor gerar em você a identidade que um dia Ele escreveu na eternidade sobre você. Se entregue nas mãos do grande Eu Sou. Deus te abençoe e até a próxima semana. Desligou?